tudo bom? Meu nome é Ingra Barreto, eu sou publicitária, sou sommelier de cervejas e hoje eu estou de chapéu porque porque hoje a gente vai falar sobre história, a gente vai falar sobre rotas cervejeiras e a gente vai falar sobre a origem dessa bebida tão gostosa e tão milenar. Primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre o período pré-histórico e mencionar a Revolução Agrícola e falar sobre os feitos da Revolução Agrícola para o ganho da civilização humana, certo? Nesse momento da Revolução Agrícola, que acontece dentro do Neolítico, o homem deixa de ser nômade e se fixa no solo. Quando esse movimento acontece, ele desenvolve o quê? A agricultura, ele começa a domesticar os animais, ele começa a cultivar grãos, ele começa a se fixar em áreas alagadiças onde são mais férteis. E aí começa a desenvolver o início da civilização. Para isso a gente parte para a Idade Antiga, certo? A gente tem que voltar milhares de anos atrás e partir para o Oriente Médio, certo? Mais especificamente para a região da Mesopotâmia e falar sobre a civilização suméria. Os sumérios foram os precursores da cerveja. Inclusive consta no Código de Hammurabi, que é o primeiro corpo jurídico que se tem memória, que prevê afogamento para as pessoas que adulteram a cerveja. Para você ver o grau de importância que a cerveja tinha naquele período. A gente falou da pré-história, que a gente pega aquele período do Neolítico, que é o período da Revolução Agrícola, que o homem deixa de ser nômade, vai para a Idade Antiga, fala dos sumérios, fala da importância dentro do Código de Hammurabi, e depois a gente fala sobre os egípcios. Aí que tudo muda, cara. Muda tudo. Porque os egípcios, eles começam a sofisticar a cerveja. Eles começam a botar infusões de ervas, especiarias e começam a aromatizar cervejas com tâmaras, com frutas secas e ainda ajuda na fermentação. A fermentação ninguém sabia como é que acontecia. E ela era direcionada às grandes deidades, aos grandes deuses. E a cerveja naquele período, gente, era moeda de troca. Então as pessoas que ajudaram a construção das pirâmides, era todo mundo à base de cerveja, porque aquilo era moeda de troca. Isso é surreal, isso é completamente surreal. Tem tudo a ver a civilização com a cerveja, com a bebida, a formação de povos. Saindo um pouco da esfera do mundo antigo oriental, a gente fala sobre o ocidental. E a gente comenta sobre o Império Romano, que foi muito importante para a civilização ocidental do que a gente vê hoje, certo? E o que eles gostavam? Eles gostavam de vinho. E a gente gosta de cerveja, todo mundo gosta de cerveja, todo mundo desse canal gosta de cerveja. Então o que acontece? Os romanos, eles tentam impor a cultura do vinho para os países mais do norte da Europa, mas eles têm uma relutância muito grande, principalmente os celtas. Quem muda toda essa rota cervejeira do mundo antigo no ocidente são os trácios. Os trácios eram povos que viviam no leste europeu e eles foram responsáveis por escoar para esses povos, os povos celtas, os bretões, os saxões e os gauleses, que os gauleses hoje são os belgas. O que acontece? Uma explosão da cultura cervejeira no norte. Desses povos que começaram a se unir e eram chamados inclusive de bárbaros, né? Que eram esses povos não domesticados, esses povos rudes, que bebiam cerveja, que eram brutos, que eram grandes e que eram primitivos e que não se enquadravam com os povos que foram conquistados, que foram colonizados por Império Romano. A gente destaca dentro desse grupo os gauleses, que a gente pega a Bélgica, a gente pega a Holanda, a gente pega o norte da França, né? Que a gente vê todo esse movimento que durante a Idade Média floresce total, principalmente com a entrada dos mosteiros. Então assim, é muita história pra contar, é muito gole pra tomar, são engradados de cerveja pra gente tentar desenrolar um pouco essa história que é milenar, é secular. Uma outra curiosidade muito legal, na verdade, é que a palavra cerveja, ela surge da deusa Ceres, que é uma deusa romana, que é a deusa da agricultura e da fertilidade. Mas assim, é importante a gente dizer e afirmar o grau de importância que a bebida tem. Então assim, a gente tá bebendo aqui uma coisa que era uma coisa que foi fabricada da noite pro dia, contém história, contém povos, contém invasões, contém leis jurídicas, contém gente, tem suor de pessoas que ajudaram a construir grandes monumentos, sabe? Não é só uma bebida, você tá bebendo um conhecimento de um povo, de vários povos que tentaram justificar
que tentaram se opor à prepotência do Império Romano impor o vinho como uma bebida superior. A cerveja era de baixo clero, por assim dizer. Isso é muito triste, porque é uma bebida tão democrática. É uma bebida que se ajusta a todo o paladar, porque a gente tem infinitos estilos para poder falar de cerveja. Ela sempre se porta bem à mesa. Então, assim, eu acho uma prepotência e uma arrogância muito grande, assim, da cultura ocidental impor o vinho como uma única bebida para representar o que é nobre. A cerveja é nobre, a cerveja fala de história, a cerveja fala de civilização, a cerveja fala sobre o homem. Com isso a gente finaliza o primeiro episódio da série História falando sobre Idade Antiga e próxima semana a gente fala sobre Idade Média e adiciona muito mais curiosidades, enriquece o debate até chegar nos dias atuais e falar como a cerveja tal como ela é hoje. Certo? Para isso, eu gostaria muito que a gente trocasse uma ideia, desse um feedback, porque todo o trabalho que eu faço é colaborativo, é muito importante a gente co-criar juntos. Eu saber o que vocês querem ouvir e o que eu posso falar, já que é muita informação pra gente dizer. Então eu peço que vocês fermentem suas ideias, coloquem aqui abaixo, inscrevam-se no canal, compartilhem, falem pros amigos. Então, pra vocês, dedico essa última cerveja aqui, que já deve estar quente pra caramba, mas a gente se vê próxima semana pra gente enriquecer mais o nosso debate cervejeiro. E saúde!